Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Aqui estamos de novo para acompanhar a meditação das leituras do 25º domingo do tempo comum. E vamos preparar o nosso coração para aquilo que o Senhor vai nos falar, para que Ele possa nos preparar para sermos aqueles que, por nossa vez, falamos aos corações de todos aqueles que estarão nos ouvindo nas leituras da missa desse final de semana. Que nada seja dito aqui que não seja da vontade do Senhor nos falar, mas que Ele possa nos dar ouvidos que saibam escutar e um coração que tenha espaço para acolher a semente que Ele quer semear em todos nós. Enfim, que estejamos aqui unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá às nossas leituras deste final de semana. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Amós e diz assim: Ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres na terra. Vós que andais dizendo: quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Essas são para nós palavras do Senhor. As leituras desse final de semana vão falar muito sobre pobre e rico, aqueles que precisam e aqueles que têm o poder de conceder. São dois extremos, mas na verdade a realidade é uma só. Eu já disse para vocês algumas vezes, o sacerdote da paróquia da minha infância, meu querido e amado Padre Chico, que certamente tem um lugarzinho muito especial no céu, no colo de São José, por quem ele era fascinado, ele sempre costumava dizer: aquilo que te sobra não te pertence. Deus confiou a você para dar para aquele que não tem. Pobreza e riqueza, ao critério de Deus, não quer dizer nada com relação a dinheiro, a situação financeira. Não é pecado ser rico. Um dos amigos mais queridos de Jesus era Lázaro e as duas irmãs, Marta e Maria, que eram bem estabelecidos na vida. O perfume com que Maria unge os pés de Jesus, depois da ressurreição de Lázaro, é um perfume que custou 10 vezes mais o que Judas recebeu para vender Jesus para o Sinédrio. Então eles tinham dinheiro e mesmo assim Jesus amava Lázaro e amava sua irmã. Então não é pecado você ter recurso. O que é pecado é o que diz essa leitura de Amós aqui. Nós muitas vezes encontramos pessoas no mundo de uma pobreza espiritual que é muito pior do que a pobreza financeira. São pessoas que têm tudo, mas para se sentirem grandes, elas precisam pisar em quem está embaixo. Elas precisam diminuir e oprimir quem está dependendo delas. O pobre, na verdade, é aquele que tem necessidade de ser auxiliado de alguma forma. Pode ser num aconselhamento, pode ser num recurso financeiro, pode ser num apoio moral. O pobre é aquele que não tem. E o rico é aquele que tem e tem em abundância. Você pode até não ter em abundância dinheiro para oferecer a quem não tem. Mas será que você não tem tempo? Será que você não tem um ouvido para ouvir a dor do outro, o desabafo do outro? Será que você não tem consolo para dar para quem está no desespero?
O que Jesus nos ensina é que nós temos que fazer para o outro o que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. E veja a diferença aqui nessa profecia de Amós. Pessoas que maltratam os humildes e fazem com que os pobres precisem se prostrar, se humilhar na terra para poder receber o mínimo do mínimo do mínimo e às vezes não recebem nada. Aqueles que só têm interesse em se dar bem, em ter lucro, aqueles que adulteram as balanças para fazer com que aquilo que lhes vendem pareça mais pesado do que é, aqueles que vendem como se fosse bom o que é refúgio, aqueles então que querem se dar bem à custa da miséria do outro. Porque para alguém ganhar, alguém tem que perder. Essa é a lei do mundo, né? Mas, se na verdade, ao invés de perder, eu compartilho aquilo que eu tenho com o outro, nós dois passamos a ter. Porque além de eu continuar a ter o que é meu, mas agora parte está nas mãos de alguém que vai rezar por mim, que vai ter algo a dizer de bom de mim no livro da vida, quando for o meu julgamento final, a alegria de fazer o bem é incomensurável. Há mais alegria em dar do que em receber, diz lá no Atos dos Apóstolos. Olha ao seu redor, meu irmão. Veja se não tem ninguém com quem você possa compartilhar não apenas o que você tem, mas o que você é, os talentos que Deus te deu. Não seja como alguém que só olha para si, só se preocupa com o próprio conforto, com o próprio prazer, com o próprio luxo. Mas seja alguém que seja capaz de enxergar a pobreza no outro e entender que aquilo que você tem em abundância é para ser compartilhado. Quando você compartilha, você não perde, você ganha, porque você ganha muito mais do que você foi capaz de dar. O Salmo responsorial nos fala exatamente dessa consideração pela pobreza. Louvai o Senhor que eleva os pobres. Louvai, ó servos do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Então, Deus não faz do fato de ser grande, de ser o Altíssimo, de estar num trono do céu, um motivo para se colocar longe daquele que está no chão, que está na lama, que está embaixo. Ele exalta os que estão na mão. Então, se você é alguém que está auxiliando quem é pobre ao seu redor, você, na verdade, está compartilhando com Deus a missão e a vontade do próprio Deus. E quem vai te recompensar no céu é o próprio Jesus. Porque ele vai dizer: Vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. E quando perguntarem quando foi que fizemos isso, quando fizeram a qualquer um dos pequeninos, dos pobres, daqueles que precisam. Então, você fazer a caridade nesse mundo, seja ela financeira, seja ela emocional, é você estar conquistando tesouros no céu. E é tão simples quanto isso. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo a Timóteo e diz assim: Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos,
a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Tão bonita essa leitura, né? São Paulo está nos pedindo aqui para que a gente reze por aqueles que governam, por aqueles que têm poder. Por quê? Porque isso é necessário para que toda a humanidade possa levar uma vida tranquila e serena. Porque a missão daqueles que governam, daqueles que têm poder, é garantir a justiça, é garantir que aqueles que não têm poder, para aqueles que são pobres, para aqueles que não têm condição de protegerem a si próprios, sejam protegidos pela sociedade em geral. Então, todos nós somos chamados a fazer o bem ao nosso próximo. E, se fazemos bem ao nosso próximo, nós somos essa pessoa que tem a autoridade, o poder e a condição de fazer esse bem. E por isso, podemos louvar e erguer mãos santas a Deus, dizendo: Senhor, eu te agradeço porque me deste. E porque eu recebi, eu agora posso compartilhar com quem não tem. É esse o senso de justiça que Deus quer que exista nesse mundo. É esse o exemplo que Jesus veio nos dar. Ele que tem tudo e a quem nada falta, se fez tão miserável quanto mais miserável. Nasceu numa manjedoura, não tinha sequer onde pousar a cabeça, não tinha sequer o dinheiro para pagar o próprio imposto, para mostrar que ele caminha no meio daqueles que são os mais necessitados. Quer encontrar o seu Deus? É lá que você vai achá-lo, fazendo bem, fazendo a caridade, acabando com a necessidade do próximo. E Deus coloca os seus servos para rezar por você, para que aquele que tem tenha cada vez mais, para poder distribuir ainda mais a quem não tem. Lembre-se disso. Ser rico não é pecado. Ser egoísta porque é rico, ser sovina porque é rico, isso sim é um pecado. Se você tem autoridade, se você tem poder, use isso para fazer o mundo um mundo melhor. Ao contrário de muitos governantes desse mundo que a gente sabe que usam do poder para enriquecer os próprios bolsos e deixar o povo mais miserável ainda. E muitos deles dizem, mas não tem solução. Os problemas são grandes demais. E aí o nosso Evangelho vai nos ensinar a olhar para isso. Vamos a ele, então. O Evangelho é tirado do capítulo 16 do livro de Lucas e diz assim: Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: Que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: O senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já não sei o que fazer. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão
e perguntou ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: E tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o senhor ali elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E essas são para nós palavras da salvação. É um evangelho difícil de ser explicado, né? Mas a gente pode pegar pedacinho a pedacinho para deixar isso mais fácil. O homem rico aqui é Deus. O administrador somos todos nós. Porque tudo que nós somos e tudo que nós temos foi Deus que nos deu. É pela graça divina que temos. Mas fomos acusados de, ao invés de distribuir para quem não tem aquilo que Deus nos deu, nós esbanjamos e deixamos o miserável na miséria. Então, o homem rico chama o administrador e diz: que eu ouço a teu respeito? Presta conta dos dons que você recebeu. Presta conta das suas administração, pois já não pode mais administrar os meus bens. E o administrador infiel, ao invés de pedir perdão, porque ele podia ter dito: Senhor, pisei na bola, me perdoa, me dá uma outra chance, Senhor. Tal como Adão e Eva não pediram perdão, esse administrador infiel também não pede. Ele tenta pensar num jeito de continuar se dando bem, mesmo depois de perder o favor do homem rico que o protegia. Então, o que que ele faz? Mendigar não tem força, para cavar ele não tem força, ou seja, para trabalho honesto ele não tem força, para mendigar ele tem vergonha. Então, o que que ele faz? Ele chama aqueles que deviam ao seu patrão, não a ele, e faz um trato com essas pessoas, para que elas o recebam bem nas suas casas, quando ele perder o teto, o abrigo, a proteção que o homem rico, que é Deus, concedia a ele. Então, o que que ele faz? Ele manda quem devia 100 barris de ouro, de óleo, escrever 50. Quem devia 100 fardos de trigo, escrever 80. Ok, certamente aqueles que deviam a Deus, ao homem rico e não a esse administrador, acharam que se deram bem, que se deram bem. Mas na verdade, logo na continuação, o Evangelho diz que o Senhor, ou seja, o homem rico, elogiou o administrador desonesto por ter sido esperto. Não o elogiou a desonestidade dele, mas o fato dele ter usado a esperteza. Nada isso. Primeira coisa, nós pensamos que enganamos Deus, porque quando nós estamos no pecado, um dos artifícios que a gente tenta fazer, usar, é convencer o mundo de que o nosso pecado não é tão pecado assim. Então, você deve 100 barris de ouro?
Não, isso já é natural, todo mundo faz. Isso não é pecado, isso é o mundo de hoje. O pessoal aí está habitolado. Escreve aí 50. Deus não vai te cobrar isso, porque todo mundo faz. Não, não são 100 sacos de trigo, são 80 só. Todo mundo faz. Deus tem coisa mais importante para cuidar do que isso. É natural. Mas você não engana Deus. Ele sabia que o administrador desonesto tinha feito. Por quê? Porque nada permanece oculto ao homem rico que é Deus. Que tudo pertence a ele. Então ele sabe. Nós podemos riscar as nossas dívidas e escrever o que a gente quer. O registro verdadeiro de quanto é nossa dívida está com o Senhor e não com administradores infiéis desse mundo. Mas por que Jesus diz que o Senhor elogiou a esperteza do homem desonesto? Porque o que ele diz aqui, os filhos desse mundo são mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. Meus irmãos, não são só os filhos das trevas que são inteligentes, os filhos da luz também o são. Mas nós muitas vezes nos omitimos de fazer o bem, de tirar da pobreza o que está pobre e o necessitado. Nós achamos que isso é missão para os outros, para o governo. Mas se tem algo que está ao teu alcance fazer, Deus espera que você seja os braços dele que vão fazer o bem para aquele que está próximo. Se cada um fizesse o que está no seu alcance fazer, os governos desse mundo não teriam tanto espaço para poder usar a miséria dos outros para inventar programas que vão encher os bolsos deles e não resolver a miséria. Nós, com a nossa omissão, não só não fazendo aquilo que nos está ao alcance e deixando tudo nas mãos do governo e não fiscalizando os nossos governos, nós somos os culpados pelos governos corruptos que nós muitas vezes temos. Precisamos fazer a nossa parte, rezando pelos governantes, para que eles sejam fortes e firmes e resistam à tentação do poder que está em situação de autoridade dá, para que eles permaneçam filhos da luz e não das trevas. E nós que somos filhos da luz, temos que usar os meios desse mundo para fazer o bem, porque se nós não usamos os meios desse mundo para fazer o bem, os filhos das trevas vão usar os meios desse mundo para fazer o mal. Eles não são mais poderosos do que nós ou mais inteligentes do que nós. Eles só são menos preguiçosos e menos omissos do que nós. Você é um administrador. Todos nós somos administradores da riqueza que é de Deus, para fazer desse mundo um lugar melhor. Se nós não usamos aquilo que Deus coloca à nossa disposição para fazer desse mundo um lugar melhor, nós estaremos sendo administradores infiéis, tanto quanto esse administrador infiel. E se nós somos infiéis no pouco que nós temos nesse mundo, onde na verdade o dinheiro, que é a principal referência, é um dinheiro injusto, como Deus pode nos confiar os tesouros do céu? Então, se queremos receber muito, precisamos fazer com que sejamos fiéis nas pequenas coisas desse mundo. Usar bem os talentos e os recursos desse mundo para fazer a luz de Deus brilhar. Porque se nós não usamos o que está ao nosso alcance para propagar o Evangelho de Deus, não usamos, por exemplo, as mídias sociais, a TV, o rádio, a televisão, os microfones, os jornais desse mundo, ah, as condições que esse mundo nos dá para semear o que é bom, tem muita gente por aí esperando para semear o que é mal. Então, cabe a nós sermos administradores fiéis e não infiéis, que usamos aquilo que Deus nos confiou para fazer desse mundo
um mundo melhor. Não se deixe levar pela oportunidade de se dar bem, porque para você se dar bem, você certamente estará pisando em muita gente que já está no chão. E a vingança de Deus será a favor deles e não sua. Então, seja fiel no pouco, para que Deus possa te dar o muito. Amém, amém e amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Que estejamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Semana que vem ainda estaremos na nossa meditação gravada. Na outra semana, se Deus quiser, já estaremos ao vivo. Fique com Deus.